Olá, alunos do Beatriz, Colégio Cívico. Essa é a nossa aula de Segunda Guerra Mundial, que nem eu tinha prometido. Ela vai ficar à disposição tanto no Padlet como no Classroom. No Classroom em formato de link, né? No Padlet o videozinho aparecendo para vocês lá. Tá? Lembrando que o Padlet ele é universal, né? Ele tem todos os colégios, perfeito? Então vamos lá, sem maior demora, né? Vamos colocar em dia aí esse conteúdo, para que vocês possam se preparar para a prova, tá? Me perdoe o barulho, tem muita obra à porta de casa aqui, então às vezes você vai ter o barulho de alguém batendo, mas nada que atrapalhe aí o andamento da nossa aula, tá? Então, Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem o contexto. O que é importante aqui? A gente tem um texto grande que é importante que vocês leiam, mas nesse caso aqui, eu vou colocar aqui para vocês, deve estar aparecendo, né, uma bolinha vermelha. Eu vou colocar o seguinte: para muitos historiadores, a gente tem o quê? Rivalidades não resolvidas entre as nações. Lembrem-se, a gente tinha lá um período da Belle Époque, a gente teve a Segunda Guerra, né? A gente teve um período, né, que não foi legal no pós-guerra, né? E isso vai deixar as pessoas com um pouco de raiva, né? Sobretudo os alemães, né? Aqueles que perderam a guerra vão ficar com raiva. Detalhe, a segunda ela vai ter, além desse ego ferido, né? Ela vai ter aqui um confronto de ideologias, né? Então, assim, o que vai acontecer aqui? A gente tem, de um lado, a gente vai ter a Alemanha nazista, né? A gente vai ter a Itália fascista, a gente vai ter o expansionismo japonês, e nós temos a União Soviética comunista, mas temos também lá no outro lado do Atlântico, lá temos os Estados Unidos, né? Com uma democracia teoricamente liberal, né? Que disputava o mercado consumidor. Perfeito. Quem que vão ser os titulares aí, né? Do lado da Alemanha nós temos o Hitler, né? Aqui, Itália, Benito Mussolini, no Japão, o Hirohito, beleza? Na França, Charles de Gaulle, né? Inglaterra, Winston Churchill, né? União Soviética, Joseph Stalin, perfeito? E Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt. Tá? Esses vão ser, vamos dizer assim, os players, né? Que vão participar da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vão ter vários outros. Esses são, né, os países-chave que a gente tem que saber. Vai ter vários outros países que vão participar, mas isso é importante que a gente saiba. Tá? Causas da guerra. Tá? Período entre guerras, tá? Tá aqui, ó. Período entre guerras ele vai ser compreendido, né? Entre o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? E o início da Segunda Grande Guerra, que começa em 39, né? Como a gente colocou no quadro, né? 31 a Alemanha invade a Renânia, tá? A Itália invade a Abissínia, tá? Hoje Etiópia, tá? O Japão e a Manchúria formam o eixo Berlim-Roma-Tóquio, e a Liga das Nações, lembra que eu comentei com vocês, uma espécie de ONU da época, não vai fazer nada, né? Vai ficar olhando, né? 38 a Alemanha anexa a Áustria, região dos Sudetos do seu território. A gente vai ter o Tratado de Munique, e o Neville Chamberlain, tá, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, vai aceitar. Tá? Então, assim, eles vão dar lá uma parte da Tchecoslováquia para a Alemanha sem discutir. Não perguntaram para os tchecoslovacos, tá? Falaram assim, olha, a partir de hoje esse território vai ser da Alemanha, ponto final, tá? Em 39 a gente vai ter o Tratado Molotov-Ribbentrop, que é o Pacto de Não Agressão. E esse Pacto de Não Agressão era um acordo entre a Alemanha e a União Soviética. A partir dele, a Alemanha vai invadir a Polônia, tá? Por um lado, a União Soviética vai tomar outra parte da Polônia e daí a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. Perfeito? Perfeito. Primeira fase da guerra de 39 a 42, a gente tem a Blitzkrieg, que são os ataques relâmpagos. Tá? Detalhe, liderado pela divisão Panzer, tá? A gente vai ter um ataque simultâneo, nunca visto antes. Tá? Então a Alemanha ela vai se especializar, tanto que o nome Blitz tem até hoje para quê? Para ações rápidas, por exemplo, quando a polícia vai fazer uma blitz de trânsito, você não sabe onde ela vai estar. Né? E dessa maneira é um ataque muito rápido, que ninguém percebe. E a Alemanha se especializou nisso nesse período e realmente ninguém ficava preparado. Eles cortavam as linhas de transmissões, os países ficavam sem comunicação, e em pouco tempo, questão de horas, eles já estavam na capital, derrubavam o poder e tomavam o país. Né? Dessa maneira eles derrubaram a Polônia, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a França. Né? No caso da invasão da França, a França ficou, ela, vamos dizer assim, na Primeira Guerra Mundial, ela deu uma boa humilhada na Alemanha.
ela temia uma invasão. Ela criou uma linha chamada linha Maginot que dividia os dois países. Imaginava-se na época, tá, os países imaginavam que as guerras iam se dar nos mesmos moldes das guerras de trincheira, né, da primeira, mas não foi o que aconteceu. A Blitzkrieg já é uma coisa que prova que a guerra teve um formato diferente. Tá? Então eles prepararam essa linha, mas na verdade a linha não adiantou para nada. Os alemães invadiram, passaram por cima da linha Maginot e tomaram a França. Tá? Essa tomada foi tão rápida desses países que o que aconteceu? A Alemanha, ela passou muito rápido, né? Numa distância muito curta aí, né, de tempo, ela tomou muito rápido os territórios. As forças inglesas que estavam alocadas na França, elas não estavam preparadas para isso. Um bom filme é um filme chamado Dunkirk, né? Eu comentei com vocês, dá para a gente tentar assistir em aula. E o que aconteceu? Os ingleses foram empurrados para a costa e tinham que voltar para a Inglaterra. Detalhe, tem o Canal da Mancha, né? Que não permite, né? Não dá para você atravessar ali, né? Várias tropas ao mesmo tempo. Tem que ter uma logística ali que consiga retirar as tropas da França e levar para a Inglaterra. E o Churchill, né? Ele criou a Operação Dynamo, que para a gente é Dínamo, tá? Que era o quê? Resgatar o maior número de soldados, tá? Que fizessem a travessia de volta para reorganizar o exército, a força expedicionária inglesa para, né? Conseguir isso aí, vocês têm que entender assim, foi humilhante para esses países, porque a Alemanha tomou, empurrou e mandou embora, entendeu? Colocou os caras na costa, né? Então, mas ao mesmo tempo, foi criada uma propaganda na Inglaterra que animou os soldados. Quando eles chegaram, eles foram muito bem recebidos. Não foram recebidos como, nossa, vocês perderam, né? Levaram uma surra. Eles foram bem recebidos para se preparar para voltar novamente para o fronte, né? Segunda fase, supremacia do ar, né? A gente tem uma coisa diferente acontecendo. Não foi feita uma blitzkrieg da maneira como foi feita em terra. Lembrando que a Inglaterra é uma ilha. Então, uma das estratégias alemãs foi o quê? Supremacia do ar. Com a supremacia do ar, qual que era a ideia dos alemães? Vamos bombardear a Inglaterra a tal ponto que ela vai ficar de joelho e vai pedir, né? Vai colocar uma trégua, a bandeira branca. Então, a Alemanha vai colocar sua força aérea, né? A Luftwaffe, né? Para bombardear 24 horas, né, a Inglaterra. E vai se dar dessa forma. Só que vai ser um tiro no pé, tá? Não vai dar muito certo essa estratégia. Lembrando que a gente vai ter também a Operação Barbarossa, né, que vai dar... Por que tem esse nome? Né? É Barbarroxa, na verdade, Frederico Barbarroxa, é uma homenagem a um imperador do Império Germânico, né? E essa operação, o Hitler colocou que ele não estava conseguindo muito êxito contra a Inglaterra, ele vai se voltar contra a Rússia, né? Por quê? Territórios, né? Muito mineral, né? Então ele vai tentar a invasão da Rússia, né? E a gente chama, né? Ele vai chamar essa operação de Operação Barbarossa, né? Que tinha o quê? Estender o Reich alemão, né? E a eliminação dos povos eslavos, destruição do socialismo soviético, né? Vai se dar ali em 41. Perfeito? A Batalha de Stalingrado vai ser a mais violenta, né? Os relatos são terríveis, né? A disputa foi ponto a ponto, espaço a espaço, né? Porta a porta. E aí a gente tem a primeira derrocada e a primeira sentida em terra, né, do exército alemão. Eles não conseguiram invadir a Inglaterra por ar. E na União Soviética eles começaram a, né, levar um revés, né? Não estavam vencendo como venceram. Que a Blitzkrieg é uma guerra relâmpago, ela não foi feita para durar muito tempo, né? E na Rússia a gente tem uma série de aspectos aí que fazem com que o conflito demore, né? E a gente vai ter simultaneamente também um ataque a Pearl Harbor, né? O Japão fez um ataque surpresa aos Estados Unidos e, né, atacou, né, uma ilha, né, onde você tinha todos os navios, né, norte-americanos. Por sorte, os americanos, né, sorte para eles, né, infelizmente para os japoneses, os porta-aviões, né, que é o que interessava, não estavam naquele dia, né, mas os japoneses fizeram um grande estrago na marinha americana, mas também um pouco de tiro no pé. Por quê? Eles não destruíram toda a frota naval, que era o objetivo principal japonês. Eles simplesmente cutucaram, né,
a maior potência financeira. E a maior potência financeira tinha dinheiro para entrar numa guerra, né? O dinheiro estava longe. A gente também vai ter a entrada do Brasil, né? Década de 30, o Brasil ele tinha um bom relacionamento com o Brasil e com a Alemanha e acabou ficando neutro. Os Estados Unidos começam a pressionar o Brasil, né? E o Brasil acaba entrando porque você tem, né? A história diz que tem alguns navios brasileiros, né, americanos, que foram afundados por submarinos, né? U-boats alemães. Se é ou não é verdade, a gente entende que o que a história passa para a gente é que isso aconteceu. Teria que estudar muito, ter muito, né, vários estudos aí aprofundados para saber se foi os Estados Unidos que afundou, se foi a Alemanha, enfim, lembrando que na época não tinha toda a tecnologia que tem hoje. O fato é que o Brasil acaba entrando, né, e o símbolo, né, da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumandinha, olha, fumando um cachimbo, que muita gente dizia que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. O Brasil entrou em guerra e acabou que o nosso símbolo ficou sendo a cobra fumando, né? A cobra vai fumar. Tá? Isso tudo que a gente falou foi a segunda fase, a gente entra na terceira, já que é o final da guerra, né? A gente vai ter o dia D, que é a invasão das praias da Normandia, um filme muito bom, que dá pra gente ver um pedaço em sala, que é o Resgate do Soldado Ryan. Tá? Na Itália, a participação da Itália foi muito ruim na guerra, vários erros estratégicos, né? O Mussolini acaba preso, né? Detalhe, ele acaba preso, o Hitler vai declarar guerra à Itália, vai dividir o país em dois e o Mussolini acaba sendo executado, né, pelo próprio povo e pendurado de ponta cabeça em praça pública, né? Aí vai ficar conturbado, né? A Alemanha perde um aliado que mais atrapalhou do que ajudou, né? O país vai ficar dividido entre duas alas, isso aí é uma questão para outra aula, né? O país vai ficar dividido entre duas frentes, mas o fato é que é um país a menos, é um jogador a menos, né? Vai ficar mais. Deu ruim para a Alemanha. Né? A gente vai ter logo depois disso a queda da Alemanha. Né? A gente vai ter o fracasso da Operação Barbarossa, né? O Barba-Roxa. A Alemanha estava em dois frontes, né? Então você tem de um lado já os Estados Unidos na guerra e as forças aliadas vindo, do outro lado você tem a União Soviética, que é com quem eles não deveriam ter, né, se encrespado. Né? Um grande problema aí. E a queda da Alemanha acontece em 8 de maio de 45. Tá? A história diz que o Hitler se suicidou, né, nesse período. E logo depois a gente vai ter a queda do Japão, né, em 43. Né, o Japão acaba sendo pressionado, né, os Estados Unidos testam suas bombas atômicas no Japão, o Japão cai. Né. Isso é bem resumido, tá, pessoal? Quais vão ser as consequências? A gente tem o julgamento do Nuremberg, onde vai ter um julgamento de todos os líderes, né, desses países que eram do eixo. Alguns vão ser enforcados, enfim, né? A gente tem que ter esse tipo de julgamento, tinha que ter isso na época para mostrar, né, qual seria a nova ordem, né? A gente tem a criação da ONU, ó, que é o que está hoje em dia aí, né, falando sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A organização a ONU, ela vai ser o quê? Ela vai tratar lá a Declaração Universal de Direitos Humanos, e ela vai ficar de olho nos países para ver se não tem nenhuma atrocidade. Tenho minhas dúvidas quanto eles ficam de olho, tá? E a gente tem um negócio que vai ser bem problemático, tá? A criação do Estado de Israel em 48. O que acontece? Você tem a queda da Alemanha. Vão sobrar vários judeus. Detalhe, minha opinião particular. O pessoal na Europa, esses países já estavam arrasados, eles não sabiam bem o que fazer com esse passivo. Então eles vão criar o Estado de Israel. O problema é, lá já tinha gente morando, né? Os judeus eles vão ter lá o êxodo, lá no, né, período romano, vão se espalhar pelo mundo e depois, né, você vai ter o quê? Os palestinos morando naquela região. E muitos anos depois, séculos depois, muito tempo depois, né, lembrando que de Roma até a Segunda Guerra é bastante tempo, você vai pegar os judeus e vai colocar de volta naquele território. Detalhe, já tem gente morando. Aí nós temos um grande problema novo acontecendo que se desdobra até hoje. Né? Isso é o que a gente tem, né, para dar uma mão aí no conteúdo de Segunda Guerra, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. O ideal é que vocês acompanhem, principalmente nas nossas aulas, e tirem as dúvidas. Beleza? Obrigado a todos, agradeço a atenção.